Tudo que eu falei para vocês é relacionado ao processo. Só que tem uma pecinha que faz toda a diferença nisso tudo, que é quem? O vendedor, eu. Né? Eu, você. Não adianta nada você ter um processo lindo e ter um vendedor ruim. Não vai funcionar, ele vai só te dar desculpas. Aí vai virar uma fábrica ou uma empresa de justificativas. E aí, se vender e influenciar, como é que a gente tem feito isso? Existem tipos de conhecimento que o vendedor tem que ter. Eu destaco 2 aqui. Ó. Isso aqui são tipos de conhecimento globais do ser humano. Empírico e científico. Esses 2 o cara tem que ter da área dele. Que nós chamamos de soft skills e hard skills. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, soft skills. São todas as habilidades relacionais do vendedor. Não, o vendedor não precisa ser extrovertido para ser um bom vendedor. Mas sim, ele precisa conhecer de outros seres humanos para ser um bom vendedor. Ele tem que conhecer a ele e aos demais. Como? Porque a soft skill é tudo aquilo que eu adquiro na minha vida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou esse exemplo sempre. Como é que eu me comunico melhor? Comunicação. Gente, eu canso de ver gente que faz curso de técnicas de oratória, que faz curso de vendas e tal, e não consegue vender melhor, não consegue falar melhor. Por quê? Ela fez o curso, por que ela não consegue? Porque a habilidade relacional você só adquire praticando, e praticar dói. Então, se você quer se comunicar melhor, sabe o que você faz? Começa a se comunicar melhor com a tua mulher ou com o teu marido. Eu preciso me comunicar melhor com o meu cliente, eu não consigo nem resolver em casa. Em casa eu não consigo me entender. Começa entendendo quem está próximo de você e começa a treinar com essas pessoas. Você vai se comunicar melhor com essas pessoas. Naturalmente, desse treino, você leva para a tua vida profissional. Claro, com questões diferentes, mas é a mesma coisa. Deixar claro para o cliente o que ele está comprando, saber o que dizer em que momento, saber o que deixar passar. Então, tudo isso você só consegue praticando. Não é um curso que vai te dar isso, é a prática. E vocês sabem que a experiência ela é muito, muito importante em vendas. Porque, às vezes, a diferença entre você tentar fechar a venda agora ou depois é o que garante a venda ou não. Então, isso é prática. Você tem que praticar. E aqui a gente tem um ponto. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Então, às vezes, a pessoa ela tem um talento fantástico para venda, mas ela não tem um processo, ela não tem disciplina. E ela tem um resultado muito aquém do que ela poderia ter em vendas. E muitas vezes, e eu falo isso frequentemente, o sucesso ele vem da transpiração. E com venda você tem que queimar a sola de sapato. Você vai ter que queimar a orelha e saliva para abordar o cliente. Você tem que saber como lidar com aquela situação. Né? Isso é habilidade. E isso só a prática, só o campo de batalha te dá. Porque a partir do momento que você não tem resiliência e começa a acontecer aquilo, você pode explodir se você não tiver resiliência. Você pode... E outra, no não verbal, porque você sabe que 65% da comunicação é não verbal. Você vai olhar para cima, assim. Sem querer, né? O cara falando besteira, você fala, meu Deus. Daí o cara já vai olhar para você torto. Você nem falou nada, só de olhar para cima. Então você tem que ter resiliência, tem que saber como lidar. Muito bem. E existem comportamentos relacionais de postura vencedora, para vendas inclusive. Isso aqui é para liderança e vendas. Segundo Daniel Goleman de Harvard, né, que é doutor em psicologia do Harvard. Compromisso, visão sistêmica e pensamento estratégico, querer vencer, guia exemplo, empatia, comunicação, persuasão, influência e autoconfiança. Essas são habilidades, é o DNA de um cara que tem sucesso. E para vendas não é diferente. É a mesma coisa. Tem que ter da mesma forma. E como desenvolver autoconhecimento. Se vocês não fizeram ainda na vida de vocês, eu sugiro que façam. Procurem, você tem algumas metodologias para vocês se conhecerem melhor, saberem quem vocês são, ou como vocês se comportam, até alguns pontos cegos. Tem uma chamada DISC, D-I-S-C, HBDI, MBTI também. São metodologias de mapeamento de perfil, para você entender o teu perfil. E ele vai dar pontos fortes e fracos do teu perfil. Porque se você não se conhece, primeiro, não tem como você ter êxito frente a outro. Vai ser muito no empirismo. Se você sabe ter pontos fortes e fracos, fica muito mais fácil de você lidar com a situação, que é a frase de Sun Tzu, né? Se você conhece o teu inimigo e a você, vai ganhar todas. Se você só conhece ou você ou o seu inimigo, um dos dois, para cada vitória uma derrota. Agora, se você não conhece o teu inimigo e não conhece a você, vai perder, vai só levar lambada.
Então, como vendedor ou como profissional de vendas, você precisa conhecer a si. E quando você começa a se conhecer melhor, o teu perfil, teus pontos fortes e fracos, você começa a identificar isso no cliente. E você começa a entender as motivações do cara, você começa a entender as entrelinhas. Como eu falei, 65% da comunicação é não verbal. Então você começa a ler esse tipo de comportamento, tá? Como? Essas metodologias que eu falei. E tem uma outra que nunca sai de moda lá dos anos 70, que é a PNL. Gerar rapport, entrar na vibração do cara. O que é muito comum? Eu chego e eu quero falar do meu produto. O vendedor experiente, o que ele faz? Ele deixa o cliente falar. O cliente vai te dar muitos insights do que ele precisa. Agora, o que acontece muito? O vendedor quer falar do produto. Meu produto, isso... Cara, esquece teu produto. Senta e escuta o cara. Às vezes ele só quer ser ouvido. Senta e escuta o cara. E se você tem técnicas poderosas, uma caixa de ferramenta na mão, você consegue extrair um monte de pepita de ouro do cara. Ele vai falar de coisas demandas que você nem imaginava que ele tinha, que você pode encaixar produto ou serviço ali. E às vezes você foi focado para fechar um negócio, existe uma infinidade de outras coisas que você pode trabalhar. Só que você não quer ouvir o cara, tem que ouvir o cliente, certo? Muito bem. E não é mágico. Para você ter isso, você ser uma pessoa que é procurada, enfim, como vendedor ou profissional de vendas com os clientes, você tem que ter uma rede de relacionamentos. Volto a dizer, a pessoa não precisa ser extrovertida para ser um bom vendedor. Não, não precisa. Mas ter uma rede de contatos sólida é importante. E aí, foi feita uma pesquisa pelo MIT em 2012, e tem no livro Connected, também, que é o poder das conexões, ele fala o seguinte: qualquer tipo de comportamento que um amigo teu tem 50%, um amigo próximo, tá? Tem 50% de chance de você ter o mesmo comportamento. O que isso quer dizer? Eu tenho amigos que comem demais. Se eu tenho um convívio muito frequente com esses amigos, bem provavelmente pode ter 50% de chance de você também comer demais. Por quê? Nós somos seres sociais. Nós nos adequamos ao ambiente onde vivemos. Então, se eu estou num ambiente que é um ambiente criativo, é um ambiente que as pessoas estão prosperando, eu me contamino positivamente com aquilo. O contrário também é verdadeiro. Se é só cervejinha, churrasquinho e aquela mentezinha ali, eu vou me contaminar com aquilo também. Porque tem 50% de chance de eu espelhar os comportamentos na minha vida, das pessoas que eu amo. E se eu sou amigo do amigo, tem 20% de chance de eu espelhar o comportamento. Olha só o poder da conexão. Então, aqui eu estou dando um exemplo de sobrepeso. 50% de chance de ganho de peso. A pessoa A, obesidade. Se essa pessoa que é amigo da pessoa A, ela tem 50% de chance de também ganhar peso. E a pessoa que é amigo do amigo tem 20% de chance de ganhar peso. Porque os comportamentos eles vão se espelhando. E claro, quanto mais longe, menor a chance de espelhar. Certo? Então por isso que é importante estar cercado de pessoas que têm comportamento positivo. E aí vem o contato e network, né? Então se os homens é futebol, cerveja, churrasco, e mulher é só trivialidades, beleza, e cabelo, unha, não sei o quê, gente, é esse tipo de coisa que você vai colher. Então você precisa de conexões mais fortes, conexões que sejam consistentes, tá? E volto a dizer, nossos comportamentos são espelhados, nós somos seres sociais, então prestem atenção com quem vocês estão andando. E aí a gente fala de onde você pode encontrar isso. Então associações de classe empresarial, igreja, maçonaria para os homens, né? Reunião de pôquer, tênis, academia, grupo de moto, grupo de pedal, grupo de mulheres empresárias, grupo de pintura, Rotary, confrarias, entre outros. Tem inúmeros. Só que aí vem querer fazer. Né? Eu trabalho com vendas, eu tenho que fazer algum tipo de trabalho. Legal? Socializar. E aí faz um exercício. Faz uma lista quando você chegar em casa de 50 pessoas que você conhece. Dessas 50 pessoas que você conhece, classifique o tipo de relação que você tem com essa pessoa. Neutra, positiva ou negativa. Porque sim, tem umas relações que a gente, até às vezes com parente, que é meio que obrigado a ter, que não é, tá? É só coisa da nossa cabeça, não é obrigado a ter relação, não. Que às vezes a gente tem, classifica e vê quantos por cento de cada relação, das tuas relações são neutras, positivas e negativas. Feito isso, identifica ali 5 contatos, 10% que poderiam te abrir portas. Eu não estou falando para você ser interesseiro, não. Estou falando para você entender
se de repente você não é a pessoa mais inteligente da mesa. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Vou repetir. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você precisa de pessoas que questionem o teu status quo, questionem o teu modelo de vida, façam você crescer. Só pessoas questionadoras podem fazer você crescer. Pessoa que passa a mão na tua cabeça, que te agrada e tal, essa pessoa não faz você crescer. Pessoa que te faz crescer é aquela que te enche o saco. Você está numa mesa que todo mundo te agrada, você é o centro das atenções e tal, presta atenção. Você está na mesa errada. Você tem que ir para uma mesa que te desafie. Quando eu falo mesa, é aquilo que eu falei. É algum tipo de estudo, algum grupo que te desafia a crescer. Como vendedor tem que ser competitivo, consigo mesmo, inclusive. Então é importante você ter esse tipo de comportamento. E aí, por fim, para fechar, as habilidades hard, que são as técnicas. E aqui vocês já sabem, são aquelas habilidades que a gente aprende estudando, não é praticando, aprende estudando. Claro que a prática ajuda, mas em vendas, você tem que entender o que você está vendendo. Então a gente sempre fala o seguinte, você tem que entender dos 7 passos da venda. São as 7 técnicas que a gente tem, 7 passos da técnica. Então, como é que os vendedores mais jovens, eles entendem que vender é ir para cima e vão vender e tal? Não, existe um processo por trás. E esse processo ele é apoiado em 7 passos primordiais, que são o seguinte. Conhecimento do produto, tá? Exemplo pessoal, eu fui um dia comprar eu gosto bastante de carro. Fui olhar um carro e antes de olhar o carro eu vejo vídeo no YouTube, eu leio a revista, eu vejo notícia, eu vejo comparativo, eu vejo tudo do carro porque eu estou me interessando. E é uma coisa que é cara, então eu vou comprar uma coisa que eu quero, que seja a que me adeque melhor, conforto e tal. E quando eu cheguei para discutir com o vendedor, eu perguntei, esse carro aqui, eu já sabia do carro. Esse carro aqui, qual motor ele tem? Ele não sabia nem a motorização do carro. Falei, tá. Ele falou, não, esse aqui tem controle de estabilidade de tração. Daí eu sabia que aquele modelo não tinha controle de estabilidade de tração. Falei, mas o modelo LXL tem controle de estabilidade de tração? Daí ele, não, deixa eu procurar aqui. Pô, gente, você está vendendo um negócio, você não sabe nem no carro, você não sabe nem a motorização, você não sabe se tem ou não tem o opcional que o cliente está procurando, pô, se esconde embaixo da mesa. E o mesmo serve para o nosso produto e serviço. O cara te faz uma pergunta e você não consegue responder? Peraí, se ele faz uma pergunta muito técnica, eu vou ver qual área técnica. Agora, se é uma pergunta simples, direta, você tem que saber responder. E muitos vendedores, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, no shopping principalmente, ou qualquer outro lugar. Você pergunta uma coisa, tá, mas esse tênis aqui, sei lá, a pessoa que gosta de correr, é gel tal ou gel tal? O cara não sabe te responder qual gel é. Porque para quem corre, é importante ele saber qual é o tipo de gel que tem no sola do sapato. Né? Para quem é corredor sabe o que eu estou falando, mas tem tipos de gel que vão te dar mais impulso, outro vai te dar mais conforto. Então, para o tipo de corrida que você vai fazer, depende. E o cara trabalha com aquilo. Ele não precisa saber na super minúcia, mas ele tem que ter pelo menos um conhecimento raso daquilo. Não, é o gel tal. Esse gel tem essa característica e aquela. É o produto dele, ele tem que conhecer. Depois, pesquisa. Eu tenho que saber o preço do meu concorrente. Eu tenho que saber o produto do meu concorrente. Muitas vezes a gente coloca propostas e o cliente liga para nós e fala, mas a proposta de vocês está o dobro do preço do concorrente de vocês. Eu falei, eu sei. E vai continuar. Daí eu começo a fazer questionamentos em relação à proposta concorrente. A proposta contempla isso? Não. Isso? Isso eu não sei. Isso? Também não sei. Então pergunta para ele e depois você vê. Coloca as duas. Daí ele volta e a tua realmente, pelo que tem, está mais barata. Eu falei, pois é. Porque eu sei o que tem dentro da minha proposta e eu já sei mais ou menos como o meu concorrente age. Por quê? Porque eu pesquiso e, inclusive, eu converso com o concorrente. Tem propostas que, quando a gente vai entrar, a gente sabe, inclusive, o preço do concorrente. Porque nós, no mercado, a gente sabe o preço médio de cada proposta e assim sucessivamente. Então, você tem que saber. Abordagem, né, abordar o teu cliente, diagnóstico e solução, apresentação do produto ou solução, né, fechamento e pós-venda, né, garantia de qualidade e acompanhamento. Então, você tem todas aquelas habilidades relacionais, tem o processo montado. Recapitulando, né? Processo, lembra do processo? Orçamento, planejamento de vendas, do mix de que você vai vender, tarará, como é que você vai abordar o cliente.
Venho para a execução. Na execução, eu vou ter que ter habilidades relacionais e vou ter que ter habilidades técnicas. Se você tiver isso, não tem erro. Como dizia no meu tempo, é batata. Vai ter sucesso. Conhecer do mercado, fez um bom planejamento, faz o monitoramento, faz o acompanhamento correto e você foca em ter aquelas habilidades que nós comentamos, relacionais e técnicas, juntou tudo isso naquele processo que eu desenhei inicialmente para vocês, vai ter sucesso. Não tem erro. Só que, como eu falei lá no início, né, até apareceu a Anne Anders lá, dá trabalho. Só que é um trabalho inicial que ele é muito bem recompensado depois, porque o sucesso que você acaba tendo e o resultado é muito, muito maior.